Hoje, com um sermão intitulado Jogue fora a arrogância e seja humilde, vamos ter um tempo para estudar as palavras de Deus. De acordo com os ensinamentos da Bíblia, a Bíblia constantemente nos diz que nós éramos anjos que foram expulsos à terra depois de cometer pecados no céu. Por isso, tendo arrogância, nós nunca podemos ir ao reino dos céus. A estrela da manhã, o filho da alfa, ele foi expulso do reino dos céus sob a acusação de arrogância. Já que o reino dos céus é onde não podemos entrar com arrogância, então nós não deveríamos cortar e reparar se ainda temos essa natureza pecadora em nós? Nos tempos antigos, quando o imperador Nicolau reinava na Rússia, um dia ele foi visitar uma das suas tropas. Depois de terminar sua agenda do dia, ele precisava se alojar lá essa noite. Apesar de ser imperador, ele ficou lá com os soldados. Embora tenha dormido numa barraca um pouco melhor do que as dos soldados, ele passou a noite em situação similar às deles. Ao vestir o uniforme de imperador, ele parecia o imperador, mas sem o uniforme, não parecia. Ao amanhecer, de súbito, o imperador queria dar um passeio. Então, ele acordou cedo e vestiu roupas leves para caminhar. Assim, vestindo tais roupas e calçados confortáveis, com boné, pegou a trilha. Ele caminhou aqui e ali, até um pouco longe da tropa, e se virou para regressar. No caminho de volta para o quartel, foi vista uma bifurcação. Ele não sabia a direção certa e que caminho ele tinha que escolher para voltar à tropa. Mas, oportunamente, ele viu um soldado. Esse homem, com uma postura pomposa, colocando uma perna sobre uma rocha e cigarro entre seus dedos, estava soltando uma nuvem de fumaça. O imperador se aproximou dele, não mostrando quem ele era, e respeitando-o como soldado. Com cortesia, lhe perguntou: "Eu estou perdido. Eu não sei qual caminho leva ao quartel. Poderia me dizer o caminho? Esse ou aquele?" Em seguida, o soldado soprou a fumaça de uma maneira muito arrogante e disse: "Vá em frente, por aqui. Talvez o quartel possa aparecer." Ele falou insolentemente. Claro, ele deve ter tratado-o assim, por não reconhecer que ele era o imperador. Ouvindo ele, o imperador deu alguns passos na direção do caminho. Mas, no momento, ele começou a se sentir interessado na atitude do soldado descortês. Então, andando para trás, disse: "Eu poderia lhe perguntar qual é o seu posto no exército?" O soldado não deu a resposta logo, mas replicou de um jeito muito petulante: "Que tal você adivinhar qual é o meu posto?" Ainda que o imperador pudesse puni-lo de imediato por sua atitude arrogante, ele queria ver quanto mais ele agiria vaidosamente. "Você é um sargento?" Ao lhe perguntar assim, o soldado levantou seu queixo para cima e disse: "Sou maior que isso." "Você é um segundo tenente?" Então, ele disse novamente: "Sou muito maior que isso." "Você é um primeiro tenente?" "Sou maior que isso." "Então, você é um capitão?" "Oh, sim, eu sou esse capitão." Ele disse assim, orgulhosamente. Deve ser um espetacular aos olhos do imperador, não é? Mas o imperador
com respeito, perguntou: por acaso você conhece em que posição eu estou? Eu devo saber a sua posição? É um cabo? Disse de forma rude. Então respondeu: eu sou maior que isso, Senhor. Então você deve ser um sargento. Mas sou maior que isso. Então, é segundo tenente? Eu sou um pouco maior que isso. Desde então, a voz do soldado começou a ficar um pouco mais educada. Você é um primeiro tenente, então? Eu sou maior que isso. Oh, então você deve ser alto quanto eu, um capitão. Mas lhe respondeu: sou muito maior que isso. E então ele começou a suar muito e tremer suas mãos com os lábios pálidos. E perguntou: em que posição o senhor está? Antes ele ficou falando sem cuidado, mas começou a dizer educadamente: eu sou Nicolau, o imperador da Rússia. Ao ouvir isso, o capitão imediatamente lhe rogou: oh, meu senhor, por favor, me perdoe. Ele agia tão arrogantemente, soprando a fumaça e lhe falando asperamente, enquanto o imperador falava com ele educadamente. Ainda que lhe fosse dada a pena de morte, ele não tinha nada o que dizer. Ele apenas pediu ao imperador por perdão ao se inclinar repetidamente. Então, o imperador o fez levantar e disse: aos olhos de Deus, nós estamos na mesma posição. Quer o imperador, quer um capitão, todos nós somos o mesmo diante de Deus. Portanto, não seja arrogante diante de ninguém, mas viva com humildade. É assim que Deus quer que vivamos. De agora em diante, pode viver dessa forma? Ao invés de repreender, o imperador o encorajou gentilmente. A razão de eu lhes contar essa história é porque, através dessa história, eu creio que vocês podem entender facilmente o ponto de que a arrogância traz um resultado inevitável. Pessoal, pensemos sobre a arrogância. No caso dele, ele era um capitão. Assim, pensou que a maioria dos outros seria inferior a ele. Abaixo dele havia muitos cabos, primeiro e segundo sargentos. Já que até mesmo o primeiro e segundo tenentes eram poucos no quartel, o capitão era um oficial de posição alta e tratado muito bem. Geralmente, ele olhava com superioridade para os outros. E este costume arrogante também foi feito diante do imperador. Enquanto percorremos o caminho da fé, se temos arrogância em nós, mesmo que seja pequena, finalmente, esse pequeno câncer crescerá cada vez mais se nós o deixarmos como está. Ainda que tenhamos compreendido toda a verdade, se temos arrogância na mente, isso significa que não compreendemos a verdade fundamental. Portanto, primeiramente, nós devemos jogar fora a arrogância e aprender as palavras da verdade de Deus. Vamos abrir 1 Samuel, capítulo 2. 1 Samuel, capítulo 2, versículo 3. Não multipliqueis palavras de orgulho, nem saiam coisas arrogantes da vossa boca, porque o Senhor é o Deus da sabedoria. E pesa o que pesa na balança? Todos os feitos. Se alguém faz todas essas coisas com o coração arrogante, Deus não se alegrará dele, de maneira nenhuma. Devemos gravar nos nossos corações a razão por que Deus odeia o estado de sua mente. Em 1 Samuel, capítulo 2, Deus diz: não multipliqueis palavras de orgulho, nem saiam coisas arrogantes da vossa boca, porque o Senhor é o Deus da sabedoria e pesa todos os feitos na balança. Deus sempre presta atenção a nossas ações e as pesa na balança mais do que nossas falas. Vejamos Salmos, capítulo 10, versículo 4. O perverso, na sua soberba, não investiga. Que não há Deus são todas as suas cogitações.
São prósperos os seus caminhos em todo o tempo. Muito acima e longe deles estão os teus juízos. Quanto aos seus adversários, ele a todos ridiculariza, pois diz lá no seu íntimo: jamais serei abalado. De geração em geração, nenhum mal me sobrevirá. A boca, ele a tem cheia de maldição, enganos e opressão. Debaixo da língua, insulto e iniquidade. Põe-se de tocaia nas vilas, trucida os inocentes nos lugares ocultos. Seus olhos espreitam o desamparado. Está ele de emboscada, como o leão na sua caverna. Está de emboscada para enlaçar o pobre. Apanha-o e na sua rede o enleia. Aqui nós podemos ver os que têm arrogância na mente. Nosso Deus está nos advertindo rigorosamente contra as pessoas arrogantes. Agora, desde o versículo 1, leiamos. Porque, Senhor, te conservas longe e te escondes nas horas de tribulação? Com arrogância os ímpios perseguem o pobre. Sejam presas das tramas que urdiram. Pois o perverso se gloria da cobiça de sua alma. O avarento maldiz o quê? Senhor, e blasfema contra ele. A maldade de tais pessoas, que até amaldiçoam e rejeitam a Deus, começa da sua natureza. Assim, da sua natureza, do seu coração arrogante, elas se rebelam contra Deus. E do seu coração arrogante, elas traem Deus. Quando se trata do título de um capitão, não era nada diante do imperador Nicolau. Ainda que o capitão fosse muito inferior ao imperador, ele agia muito altivamente e falava descuidadamente com arrogância. E tratou mal o imperador como se fosse o oficial mais alto. Diante da pessoa que era muito mais alta do que ele mesmo, ele agia de forma tão insultante que merecia a morte. Hoje, diante de Deus, nós precisamos examinar nós mesmos mais uma vez. Nas nossas vidas, mesmo que não reconheçamos, a célula cancerígena invade e cresce no corpo dos homens. A arrogância também pode ficar estabelecida no centro do nosso coração sem perceber. Vejamos Provérbios capítulo 11, versículo 2. Em vindo a soberba, sobrevém a desonra, mas com os humildes está a sabedoria. Pessoal, temos que jogar fora a arrogância agora. Agora, vendo o mesmo livro, Provérbios, capítulo 16, versículo 18, vamos nos examinar se estamos nos fazendo arrogantes, mesmo que não percebamos. Como o capitão ficou diante do imperador Nicolau, nós devemos sempre nos conter e nos rebaixar. Vejamos Provérbios capítulo 16, versículo 18. A soberba precede a ruína, e a altivez do espírito, a queda. Melhor é o quê? Ser humilde, de espírito, com os humildes, do que repartir o despojo com os soberbos. Pessoal, já que Deus nos ama, Deus está nos dando estes ensinamentos continuamente, sem esquecer nenhum. Vejamos o versículo 4 do mesmo capítulo. O Senhor fez todas as coisas para determinados fins e até o perverso para o dia da calamidade. Versículo 5. Abominável é ao Senhor. Quem? Abominável é a Deus todo arrogante de coração. Deus não se agrada do arrogante. Abominável é ao Senhor todo arrogante de coração. É evidente que não ficará impune. Pela misericórdia e pela verdade se expia a culpa, e pelo temor do Senhor os homens evitam o mal. Sendo o caminho dos homens agradável ao Senhor, este reconcilia com eles os seus inimigos. Pessoal, todas essas palavras em Provérbios
Salmos e 1 Samuel nos ensinam a mesma coisa, que devemos ficar longe da arrogância. Por isso, Jesus mesmo disse: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados. Sou manso. Ele disse que é humilde de coração. Nosso Deus é humilde. Quando ele entrou em Jerusalém, ele montou em um jumentinho, cria de jumenta. Já que ele veio como um rei, ele poderia ter entrado em Jerusalém, montando em um grande jumento. Contudo, ele montou em um jumentinho e fez sua atitude, posição e tudo humildes. Ele cuidou e tratou da humanidade com esse coração humilde. Todas essas cenas são encontradas no livro de Zacarias e nos 4 Evangelhos. Todas essas palavras são a verdade. Elas não são simples lições que podem ser ignoradas, mas as palavras absolutas da verdade. Todos recebemos a verdade da nova aliança dentro da graça do Pai e da Mãe. E estamos vivendo, dia a dia, uma vida abençoada. Portanto, a fim de remover de nós a arrogância e soberba, devemos ter uma mente humilde. Então, onde podemos encontrar a humildade? Nós podemos encontrar a resposta em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 4. O amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes. Não se ufana. E não se o quê? Não se ensoberbece. No amor e no coração de amor não há arrogância. Deus disse, Deus é amor, e nós somos comparados à semente de Deus que se parece com Deus. Então, a fim de nos parecer com Deus completamente, o que devemos fazer com nossa natureza soberba? Devemos tirar tudo. Fazendo assim, devemos ir ao céu, certo? O amor não se ufana, não se ensoberbece. Conforme o versículo 5, já que não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente. Não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal. Não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Pode parecer que somente pessoas fracas podem praticar o amor do ponto de vista de algumas pessoas. Contudo, de fato, somente pessoas que têm uma mente ampla, como a de Deus, podem praticar o amor. É por isso que Deus disse, o amor não se ensoberbece. O amor é o que não se ensoberbece. Este é o amor. Dando-nos uma definição muito simples sobre o amor, Deus também disse, Deus é amor. Deus conecta o caráter de amor e sua natureza. Se queremos mudar nossos corações e atitudes e nos parecer a Deus, nós devemos remover tudo que não está em Deus. Além disso, nós devemos ter tudo que está em Deus, não é? Vamos empurrar nossa soberba ao ter somente amor em nós. Quando recebemos uma posição ou um título, nós podemos nos tornar soberbos sem saber e cometemos o mesmo erro que o do capitão, que se comportou arrogantemente diante do imperador Nicolau. Tal estupidez pode acontecer conosco também. Se o imperador exercitasse seu poder, o capitão seria expulso das forças armadas. Tudo o que estamos aprendendo hoje não é apenas palavras ou lições boas que nos ensinam algo. Essas são as virtudes que os cidadãos celestiais precisam ter. Vejamos mais um versículo em Tiago, capítulo 4. Tiago, capítulo 4, versículo 5. Ou supondes que em vão afirma a Escritura, é com ciúme que por nós anseia o Espírito, que Ele fez habitar em nós? Antes, Ele dá maior graça, pelo que diz, Deus resiste a quem? Aos soberbos,
mas dá graça a quem? Dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Deus disse a mesma coisa aqui também. Nosso Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Todas as palavras do Antigo Testamento e do Novo Testamento não são apenas boas mensagens ou boa moral. A Bíblia nos faz sábios para a salvação. Essas são as palavras de Deus para a nossa salvação, certo? Então, desde hoje, vejamos nós mesmos. Se temos sido soberbos nas nossas vidas diárias, sem perceber, vamos olhar para nós mesmos. Se a soberba tem crescido em nós como câncer, quando fazemos tudo humildemente, a obra do Evangelho vai bem também. Ser humilde é a vontade de Deus. Por isso, quando praticamos a vontade de Deus e agimos com humildade, tudo vai bem e prospera. Não somente a obra do Evangelho, mas também tudo que vocês fazem, seja grande ou pequeno, irá bem. E as bênçãos de Deus, do Espírito Santo, sempre estarão com vocês. Pessoal, a arrogância e confiança são definitivamente diferentes. Vocês não devem entender mal sua arrogância como confiança. Nós podemos ter convicção na obra que trabalhamos com Deus. Isto é a confiança. Mas se ainda sentimos isso quando Deus não está conosco, então isto é a soberba e a arrogância. Nós devemos ter cuidado. Eu peço mais uma vez a vocês que, quando vivemos nossa vida de fé, tenhamos um coração humilde e vivamos uma vida de humildade diante de Deus. Com isso, concluo o sermão. Muito obrigado.